Você já passou pela situação de deitar para dormir, virar para um lado, virar para o outro e nada? Se levanta, vai ao toalete, come alguma coisa, liga a TV, pega o celular e nada acontece. Pois é, se eu estou falando da sua vida, eu estou falando de você, sim, de milhões e milhões de brasileiros que passam por essa realidade, que já passaram por essa realidade. A realidade da insônia, do distúrbio do sono, da ansiedade, enfim, uma série de problemas que levam a uma noite mal dormida, uma série de problemas que trazem prejuízos à nossa saúde. E é justamente sobre isso, sobre o sono, sobre a qualidade do sono, que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje. Seja muito bem-vindo, o programa Viva Saúde está apenas começando, eu espero que você fique aqui conosco, nos acompanhe. E hoje, para falar sobre tudo isso, nós vamos conversar com um parceiro nosso, o Dr. Bruno Lacerda, psiquiatra e especialista de sono, que está aqui conosco. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Olá, Mirna. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Olá a todas. Doutor Bruno, a gente sabe que nesse tempo de pandemia, até quem nunca sofreu de insônia, muitas pessoas passaram a vivenciar esse momento, porque vivemos realmente uma situação muito atípica. Mas explica pra gente, a partir de que momento a insônia ela é considerada patológica? Ela é patológica? A insônia e os distúrbios do sono são as mesmas coisas? Explica pra gente, clareia essa situação pra gente. Na verdade, Mirna, a literatura ela nos mostra alguns dados interessantes. Alguns estudos já foram realizados, nós temos até um aqui no Brasil, que foi realizado no Instituto do Sono, lá em São Paulo. E o que se viu é que pelo menos 70% dos entrevistados, certo? Que aí se estima que 70% da população brasileira apresenta alguma insatisfação com o sono. Então, assim, já para que a gente comece a pensar sobre isso. Na verdade, a insatisfação com o sono não será, não configurará um transtorno em si, um transtorno, uma desordem do sono, né? Uma patologia do sono. Porque, ao longo da vida, nós iremos ter alguma dificuldade, né? Para iniciar, manter o sono. Nós podemos apresentar episódios de sonambulismo, que é comum durante a infância, a adolescência. Uma criança que apresenta um terror noturno, que é um dos quadros mais dramáticos, né, no rol, né, das patologias do sono, onde a criança desperta gritando e com sintomas autonômicos, né, com a sensação de sufocamento, o coraçãozinho lá acelerado, e dentre tantos outros, né, como o ronco, que também é considerado já um problema relacionado ao sono. Entretanto, isso de forma eventual, não. Isso não configura um prejuízo, né, a vida do indivíduo, né, as suas funções orgânicas, a sua função mental. A patologia do sono ela só se configura no momento que começa a haver uma dificuldade em se conduzir a vida, né, do indivíduo. Aí sim irá merecer a avaliação de um especialista e a condução, né, desse problema. Você falou sobre iniciar um sono, sobre manter o sono. Então, quer dizer que existem diferenciações, nós precisamos ter a capacidade de ambas as funções, não é apenas adormecer. Não. Essa é um dos questionamentos que são feitos no consultório, né, durante a entrevista com o paciente. Porque a gente precisa iniciar e manter o sono. A insônia ela pode ser dividida em inicial, onde o paciente tem dificuldade para iniciar o sono, que é a mais comum. Geralmente, né, o indivíduo leva os problemas para a cama, né, as dificuldades do dia a dia, as suas ansiedades, seus medos, suas angústias, e aí tem dificuldade para iniciar o sono. É muito comum a pessoa me dizer que, doutor, eu me sinto exausta, mas é como se minha cabeça não parasse. Né? Eu sei, o corpo cansado, mas não se entrega, né? Não vai, não acontece. A mente não para, né? Alguns conseguem dormir, mas têm um sono superficializado. E aí acordam no meio da noite. E aí são tomados por essa enxurrada de pensamentos. E aí não conseguem voltar a dormir. E aí vão ter um prejuízo no dia seguinte. E outros, né, que a literatura mostra que é mais comum para quem tem depressão, que é o que é caracterizado a insônia terminal. Acorda mais cedo do que o habitual e não consegue retomar a dormida. Isso porque é como se começasse um novo fardo,
né? A pessoa vai acordar novamente com aquela angústia, né? Com a Com aquela realidade. tristeza, com a fadiga, aquele problema que não se resolve, e a pessoa não quer, né, se deparar com aquilo, e aí já acorda mais cedo e sentindo todos aqueles sintomas desagradáveis e aquelas emoções ácidas. Doutor Bruno, explica pra gente qual é a importância, então, do sono para a nossa vida. É apenas o descanso ou existe mais coisas por trás do sono que o seu papel vai muito além, vai além do descanso? O sono é importante para a sobrevivência humana. Existe um distúrbio fatal, né, que é uma patologia genética, que é a insônia familiar fatal. Quem desenvolve uma patologia como essa, que é muito rara, passa a não dormir. Ocorre uma alteração, né, nos sincronizadores, né, relacionados ao sono. E a pessoa passa a não dormir. Em estudos, em ambientes controlados de estudos com os animais bastam apenas 10 dias estarem privados de sono que começam a adoecer, começam a ter infecções oportunistas. Então, é uma questão de sobrevivência. É a mesma necessidade que nós temos de nos alimentar, é a necessidade que nós temos de dormir, sabe? O sono, ele vai reparar toda a nossa parte física, toda a nossa parte cognitiva, a nossa parte emocional, sabe? É importante para o crescimento, né? Porque há uma liberação de GH. Então, assim, é fundamental. E é por isso que a gente passa um terço de nossas vidas, nós passamos dormindo. E não estamos perdendo tempo, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Porque, na verdade, da forma que nós vivemos, é comum, né, a gente escutar o capitalismo é tão feroz, né, que é comum a gente ouvir que dormir é perda de tempo. tempo. E pelo contrário, né? Então, assim, existem algumas falas, algumas sentenças que, na verdade, as coisas não funcionam assim. Para a gente render bem, a gente tem que dormir bem, né? Deus ajuda, saúde, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Quem nunca ouviu isso? Mas se você começa a não dormir mais cedo para acordar mais cedo, né, você vai ter que mudar o seu ritmo biológico. Porque se você continua dormindo tarde e acordando mais cedo, porque você quer aumentar seu rendimento financeiro, seu rendimento acadêmico, a longo prazo isso vai gerar danos orgânicos. Vai ter um prejuízo. É uma matemática. Isso vai realmente causar consequências à saúde, então, você falou que aí que interfere no crescimento, interfere também na memorização, isso é importante, né? Isso. E pesquisando para a gente conversar, eu vi também que se falava muito, atrelava muito, assim, as noites mal dormidas, isso com frequência, há problemas com ansiedade, que a gente já sabe que isso é muito clássico, mas também com obesidade, com diabetes, com AVC também. Isso está atrelado realmente? Isso pode chegar a ser uma consequência de excesso de fadiga? Isso. Na verdade, a gente já pode começar a pensar, como você mesma falou, a privação de sono leva a uma fadiga crônica, certo? Tem um exame que eu costumo solicitar, que é o cortisol salivar. A gente já consegue avaliar que o paciente está privado cronicamente de sono com um exame simples como esse, certo? E esse é o hormônio do estresse. Isso aí faz com que cortisol alto já é um sinal, então. Já é um sinal de que o indivíduo está vivendo quase que no seu limite, né? Isso faz com que haja uma elevação da frequência cardíaca, uma elevação da sua pressão arterial, sabe? Da sua frequência respiratória. O paciente começa a viver um estado de tensão. Esse cortisol elevado é como se ele estivesse preparado para uma guerra, entendeu? Está preparado para o pior, sabe? É o luta e fuga? Luta que os médicos falam, mecanismos de luta e fuga. Isso. Só que, na verdade, ele está gerando o próprio problema muitas vezes. Muitas vezes o próprio indivíduo está se autoprivando, como nós falamos há pouco, né? Ou muitas vezes são hábitos e costumes mal condicionados que fazem com que ele tenha essa noite ruim, né? Ou mesmo os problemas, como nós falamos, né? Gerando aí ansiedade. Mas o fato de não dormir à noite, então o paciente tem mais tempo à noite livre. E é muito comum, você com mais tempo, você pode comer, pode se alimentar mais, né? Então o paciente começa lá a se dirigir à geladeira, né? A comer mais à noite, entendeu? E está ansioso, está angustiado. Os alimentos calóricos geram prazer,
Então, ele busca esse tipo de alimento. À noite, a gente libera um hormônio, que é a leptina, que é um hormônio sacietogênico, que diminui a sensação de fome. Então, no outro dia, ele vai estar com mais fome. Então, assim, é um ciclo, né? E a cronicidade disso vai agravando cada vez mais, porque aí o paciente começa a comer alimentos calóricos, né? Muita massa, então, assim, começa a ter uma resistência à insulina. Então, o que a gente observa já é uma elevação do triglicerídeo. Nos seus exames de rotinas laboratoriais, a gente já pode avaliar isso. Ocorre um aumento dos triglicerídeos. Esses triglicerídeos já podem se transformar em açúcares. Então, o paciente começa a ter uma resistência à insulina, depois começa a virar diabético, né? Como há mais açúcar circulando no seu sangue, aumenta o risco de ser hipertenso. Esses dois fatores juntos aumentam o risco do paciente ter problemas cardíacos, né? E ainda isso, ter também problemas como, por exemplo, os acidentes vasculares, né, cerebrais. O aumento do trombo, né, de ateroma, de placas, né, ateromatosas, vão diminuir o calibre do vaso, que podem fazer com que, muitas vezes, esses ateromas se rompam e gerem êmbolos. E aí é o que a gente tem, que é o tromboembolismo pulmonar, um AVC isquêmico. Então, é uma sequência de eventos, problemas sexuais, problemas com a memória, né? E o desajuste, né? No trabalho, o desajuste acadêmico. A pessoa não consegue se relacionar bem com os amigos, com os familiares, porque está muito irritado, tende a se isolar. O humor afeta de cara, né? Isso aí a gente consegue perceber. E o risco para acidentes. Por fim, o risco para acidentes, porque a pessoa ela se sente letárgica, ela está cansada, está sonolenta. Então, um aumento para o risco de acidentes no trabalho, acidentes de trânsito. Ou seja, então nosso velho ditado popular não tem nada de verdade, né? A verdade é que quando a gente não está perdendo tempo dormindo, né? A gente está ganhando vida, né? Ou seja, ele é bem o contrário que o ditado fala, né? A realidade. Bem o contrário mesmo. E quem consegue viver ritmado, que aí isso é um ponto que eu toco bem no consultório, quem consegue manter um horário regular para dormir, começa a perceber que geralmente acorda no mesmo horário, e se você conseguir manter um ritmo, café da manhã, almoço, janta, o seu horário de fazer uma atividade física, os estudos apontam que essas pessoas vivem melhor e vivem mais. Então, fundamental também tentar viver ritmado. Doutor Bruno, a gente também observa que algumas pessoas que sofrem de insônia acabam trocando o dia pela noite, né? Não consegue dormir bem à noite, mas quando chega o dia, consegue. A que se deve isso? Porque essas pessoas conseguem dormir bem, conseguem vingar no sono durante o dia. Isso poderia ter acontecido à noite, não acontece. E essa mudança de horário provoca também problemas para o nosso organismo? Ou o importante é dormir as horas necessárias para o descanso, seja à noite ou de dia, não importa o horário? Não, nós fomos programados para dormir à noite. É fato, isso, certo? Onde se iniciou essa mudança foi a partir do advento da luz. Né? Antes disso, não. Certo? Então, assim, a luz faz com que a gente impeça a liberação da nossa melatonina. Certo? Então, assim, as pessoas, na verdade, elas invertem o seu ritmo biológico. Né? Passam a ficar expostas à luz, passam a usar estimulantes ao longo da noite, e aí invertem o seu ciclo. Né? Passam a noite acordada e dormem durante o dia. Só que, como eu falei, nós somos projetados para dormir à noite, então existe uma sequência de sinalização química, de liberação de neurotransmissores, de liberações de hormônios, que ocorrem ao longo da noite, que não ocorrem da mesma forma durante o dia. Então, assim, o indivíduo ele pode conseguir gerar essa alteração de ritmo, mas a longo prazo ele vai pagar um preço também. Vai ter um prejuízo enquanto a isso. Isso. E isso eu costumo frisar no consultório, porque muitas pessoas chegam até o consultório falando, né, que estão irritadas, que estão ansiosas, estão ganhando peso e que querem se manter assim. Quando eu vou investigar, eles inverteram o ritmo porque preferem estudar no silêncio da noite, preferem desenvolver a atividade do trabalho naquele momento que, né, tem mais tranquilidade. Todos estamos dormindo. Mas é aí onde está o problema.
E aí eu vou mostrar que, na verdade, não. Ele vai ter que entrar para o ritmo biológico dele, que foi alterado, e vai ter que voltar a ter o ritmo social igual a todos nós. Porque realmente ele vai sentir. Outra coisa que a gente percebe também, doutor Bruno, é que o corpo, as pessoas parecem que assim, que quando começam a entrar nesse vício, que chega a ser um vício, um hábito muito grande, né? Sim. De você estender, se estender, se estender e acordar cedo, dormir muito pouco. No início você até se sentir assim, que está dando conta, mas realmente chega uma hora que seu corpo vai responder, né? E ele pode responder de várias formas, né? Sim, vai responder de várias formas. É como eu falei antes, na verdade, esse reparo, o sono, ele tem essa necessidade de reparo de todos os órgãos, todos os tecidos, né, da nossa parte afetiva e emocional e parte cognitiva. Então, assim, vai se pagar um preço metabólico, né, cardiovascular, a nível cognitivo, entendeu? Então, na verdade, há uma queda de rendimento. Então, não faz sentido, sabe? Quer viver bem e melhor, tem que dormir bem, se alimentar bem e realizar uma prática esportiva. Ok, então a gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho nós vamos conversar mais com o doutor Bruno. Tem muita coisa ainda para falar. Uma dúvida que você sempre tem, eu aposto, quantas horas a gente deve dormir? Pois é, eu vou perguntar isso ao doutor Bruno, ele vai nos explicar daqui a pouquinho qual é o melhor esquema que a gente deve adotar para o nosso ritmo de vida. Não sai daí, que a gente volta já.